A denúncia da PGR deixou o Congresso Nacional em polvorosa, dividido entre apoiadores e opositores a Jair Bolsonaro. Sobre essas repercussões, direto então com o repórter André Anelli chegando. André, houve falas nas redes sociais, no plenário e até entrevistas coletivas, tudo para atacar ou defender a peça divulgada pela PGR. Tudo bem, André? Bem-vindo, bom trabalho. É isso mesmo, Tiago. Muito obrigado, boa noite, bom trabalho a você, boa noite a todos aqui no Jornal Jovem Pan. Parlamentares de todos os espectros políticos repercutiram essa denúncia da Procuradoria-Geral da República contra o ex-presidente Bolsonaro por tentativa de golpe de Estado. Nas redes sociais, um dos filhos do ex-presidente Bolsonaro, o senador Flávio Bolsonaro, afirmou que a tentativa de golpe nos prédios públicos vazios virou uma denúncia vazia que não tem absolutamente nenhuma prova contra Bolsonaro. Por outro lado, a presidente do PT, Gleisi Hoffmann, disse ser estarrecedora a denúncia do procurador-geral de que Jair Bolsonaro recebeu e concordou com o plano para assassinar Lula, Alckmin e Alexandre de Moraes. No plenário, o líder da oposição, aqui no Senado, o senador Rogério Marinho, afirmou que Bolsonaro não cometeu nenhum crime ao criticar o sistema eleitoral. Nós estamos vivendo um momento em que no Brasil o crime de opinião, ou o direito de ter uma opinião, passou a ser criminalizado. E nós estamos criminalizando uma opinião legítima, amparada inclusive em fatos, que já foi inclusive repetido, volto a chamar aqui o senhor Flávio Dino, pelo próprio Flávio Dino em 2013, quando afirmou que o sistema era falho. E o que é que o presidente Bolsonaro fez na contramão do que dizem? Reconheceu o resultado das eleições, solicitou desbloqueio das rodovias, nomeou Geraldo Alckmin para coordenar a transição, nomeou os comandantes das Forças Armadas indicados pelo Lula e, por fim, apesar de ter ouvido conselheiros os mais diversos, não decretou estado de sítio, nem propôs, estado de sítio nem estado de defesa, até porque esse decreto teria que ser validado pela maioria absoluta da Câmara e do Senado. Na Câmara, o deputado federal Lindbergh Farias, que é vice-líder do governo aqui no Congresso Nacional, fez elogios à apresentação da denúncia pela PGR e fez críticas ao ex-presidente Bolsonaro. Não estamos aqui numa questão de disputa política, vingança, nosso opositor. Não. O que houve é muito sério. Tem a ver com democracia. Tem a ver com fortalecimento das nossas instituições. Nós vamos fazer justiça a Rubens Paiva nesse julgamento do Supremo. Militares que tiverem envolvidos vão ser julgados e vão ser presos. Nós aqui só queremos uma coisa nesse momento: justiça. Ainda na Câmara dos Deputados, a sessão plenária de hoje precisou ser suspensa temporariamente por mais de uma vez por conta de uma confusão generalizada marcada por gritos e interrupções entre governistas e oposicionistas. Além desse embate verbal, alguns parlamentares levaram cartazes com a expressão "sem anistia", fazendo referência justamente às invasões aqui dos prédios dos três poderes e às pessoas que provocaram todo aquele tumulto e vandalismo, enquanto outros parlamentares mostravam anistia já. O presidente da Câmara, Hugo Mota, precisou repreender as manifestações para retomar a sessão plenária. Tiago. Separar as questões políticas das questões jurídicas é fundamental. Bom, aí daqui a pouco a gente fala, claro, mais sobre essas reações no Congresso Nacional. André Anelli, bom trabalho para você, trazendo toda a repercussão do Congresso Nacional. Daqui a pouco a gente fala também sobre as reações do presidente do Senado, Davi Alcolumbre. Vou chamar mais uma vez os nossos comentaristas, Dora Kramer e Cristiano Vilela. Dora, é interessante, né, quando a gente vê as reações. São as reações dos polos da política que nós estamos vivendo, estamos acompanhando há muito tempo, né? E de uma certa maneira, essas reações no Congresso Nacional, como é que ficam em relação à discussão da anistia e até esse debate da ficha limpa?
Olha, agora é um empate de forças, né? E o que vai determinar quem é que vai... o equilíbrio dessa correlação de forças. Equilíbrio ou desequilíbrio? Para que lado que vai? Agora não dá para dizer, porque os dois lados estão apresentando as suas armas. Tem uma questão também de pano de fundo que se discute na política, é se o governo, que está numa situação ruim, como mostram as pesquisas, se essa denúncia seria capaz de melhorar, de tirar, digamos assim, o governo das cordas. Não sei. Lá quando foi também anunciado um indiciamento do ex-presidente e mais 39 pessoas pela Polícia Federal, também se disse isso e não foi o que aconteceu. Talvez as pessoas, a população esteja separando uma coisa da outra, mas o mundo político não está separando uma coisa da outra. E eu acho que o que vai definir quem é que vai ter mais força, eu digo nessa arena em torno da denúncia, tá? Que aí inclui anistia, o que você perguntou. O que vai definir é o andamento do julgamento. Primeira fase de aceitar ou não a denúncia, deve ser aceita, e depois, quando começar o julgamento, porque tem um interregno, gente, aí, porque todos os envolvidos, os 34, precisam ser notificados, nem sempre é fácil notificar a pessoa, então não é uma coisa que se dá rapidamente, não é amanhã, daqui a pouco esse clamor, toda essa reação, todo esse burburinho político em torno da denúncia, isso daqui a pouco arrefece, outras coisas vão tomar a cena, tem reforma ministerial aí, tem isenção do imposto de renda aí, tem muita coisa para acontecer, então por isso que eu digo que ainda é cedo para a gente saber para que lado, quem é que vai ter mais força nesse embate. E, Vilela, em relação aos discursos, né, não só da oposição, mas também da ala governista e a defesa dos envolvidos na denúncia, né, tudo isso chama muito atenção porque há desqualificação de um lado e elogio à peça da PGR, né, do Paulo do Gornet, em relação a isso. Exatamente. E nesse sentido, na linha do que a Dora colocou muito bem, cada lado marca muito claramente a sua posição. Seja o grupo situacionista, o grupo do governo realmente se aproveitando para apontar o dedo para Bolsonaro, para a oposição, e o grupo que hoje é oposicionista fazendo a defesa política, a defesa do discurso do ex-presidente. Onde mora realmente o fiel da balança? No centro. E aí a impressão que eu tive desse primeiro dia é que dos personagens ao centro, como Alcolumbre, por exemplo, que não tem uma feição tão evidenciada em um dos dois lados, você vê um discurso mais comedido. A impressão que eu tenho é que nesse primeiro momento, essas figuras ao centro ainda não se direcionam de uma forma clara. Estão aguardando para ver o desfecho, o desenrolar, de que forma isso vai cair, vai repercutir na opinião pública, e a verdade é que esse segmento nem precisa se posicionar agora. Tem muita coisa ainda para acontecer relacionado a esse processo.